Pense na caixa. Uma caixa de metal retangular, aparentemente simples, que você vê em navios, trens e caminhões. Ela é anônima, sem rosto, empilhada aos milhares em portos e terminais, um labirinto cinzento que se estende até onde a vista alcança. Por fora, parece um símbolo de desordem, um amontoado caótico de unidades idênticas. Mas o que acontece dentro desse emaranhado de aço e concreto é uma coreografia de precisão brutal. Uma dança invisível de máquinas, algoritmos e pessoas que move o coração da economia global. Como é possível que, em meio a essa aparente confusão, sua nova camisa chegue da Ásia, o café da Colômbia e o eletrônico da fábrica, sem se perderem no caminho? A resposta está em um sistema tão complexo e interconectado que cada container não é apenas uma caixa, mas um ponto de dados em uma rede vasta, sujeito a uma orquestração em tempo real que nunca pode parar. O que parece ser um caos estático é, na verdade, um fluxo em movimento constante, onde cada milímetro e cada segundo contam. A cada instante, guindastes gigantes erguem e movem contêineres com a delicadeza de uma pinça, mas com a força de um titã. Caminhões autônomos e empilhadeiras especializadas se entrelaçam em corredores invisíveis, seguindo rotas otimizadas por inteligência artificial. Trens de carga aguardam em trilhos paralelos, prontos para absorver centenas dessas caixas e lançá-las em viagens que cruzam continentes. Tudo isso acontece em terminais que funcionam como cérebros pulsantes, decifrando um quebra-cabeça tridimensional em escala industrial. Mas a complexidade vai além da simples movimentação. Cada container carrega um universo de informações, seu peso exato, seu conteúdo, seu destino final, a rota planejada e a janela de tempo para cada etapa. Erros aqui não são apenas atrasos, podem ser catástrofes logísticas que travam cadeias de suprimentos inteiras. É uma operação que exige que cada peça, da menor empilhadeira ao maior guindaste, do operador humano ao algoritmo mais sofisticado, funcione em perfeita sincronia. A questão é como eles conseguem. Tudo começa com a chegada. Quando um navio cargueiro colossal atraca, ele traz consigo milhares de contêineres. Descarregá-los não é apenas tirá-los do navio, é um balé planejado em detalhes. Os guindastes de pórtico, que parecem aranhas gigantes, estendem seus braços sobre o convés. Cada movimento é cronometrado. O software de planejamento já sabe qual container deve ser retirado primeiro, onde ele será colocado no pátio e qual será seu próximo transporte. Não há espaço para improviso. Um erro na sequência pode significar ter que mover dezenas de containers para acessar um que está no fundo. No pátio do terminal, a organização é uma arte e uma ciência. Os containers não são empilhados aleatoriamente. Eles são dispostos em blocos, categorizados por destino, tipo de carga ou próximo modal de transporte. Um terminal moderno é um tabuleiro de xadrez gigante, onde as peças são movidas por máquinas especializadas. Os Reachstackers e Straddle Carriers são máquinas imponentes, capazes de pegar contêineres do topo de uma pilha de 5 e colocá-los em um caminhão, ou empilhá-los novamente em outra seção do pátio. Eles se movem em padrões pré-definidos, quase como se tivessem vida própria, mas cada passo é guiado por um sistema central. A verdadeira magia, no entanto, acontece nos sistemas de gerenciamento de terminal, ou Terminal Operating Systems (TOS). É o cérebro por trás da operação. Esses softwares complexos recebem dados de cada container a bordo do navio, seu destino, seu peso, o tipo de mercadoria. Ele calcula a melhor posição para cada um no pátio, a sequência ideal para descarga e carga e a rota mais eficiente para os veículos que os moverão. É um problema de otimização constante.
onde o objetivo é maximizar o fluxo e a utilização do espaço, minimizando o tempo de inatividade. Para o olho destreinado, o pátio de um porto à noite, iluminado por holofotes, pode parecer um cenário industrial de ficção científica. Máquinas gigantes se movem silenciosamente, seus faróis cortando a escuridão enquanto contêineres são erguidos e depositados com uma precisão quase sobrenatural. Mas a escuridão e a rotina escondem uma tensão constante. A pressão para manter o fluxo é imensa. Cada minuto de atraso em um porto pode custar milhões em multas e causar um efeito cascata que se espalha por toda a cadeia de suprimentos global. Considere a manutenção. Para que essa dança funcione, os guindastes, reachstackers e caminhões precisam estar em perfeitas condições. A manutenção preventiva é uma rotina invisível, mas vital. Peças são inspecionadas, óleos trocados, sistemas hidráulicos verificados. Uma falha mecânica em um guindaste pode paralisar uma seção inteira do terminal, criando um gargalo que rapidamente se torna um pesadelo logístico. Essa infraestrutura de reparos e equipes de engenheiros está sempre a postos, trabalhando muitas vezes sob a sombra das máquinas que sustentam. Depois de descarregados e organizados no pátio, os contêineres precisam seguir viagem. Aqui entra a intermodalidade. Muitos são carregados em trens de carga, formando comboios que podem ter mais de 100 vagões, cada um com 2 ou 3 contêineres. Esses trens se tornam rios de aço, transportando mercadorias por milhares de quilômetros, conectando portos a centros de distribuição no interior do continente. Outros contêineres são transferidos para caminhões, que os levam para depósitos locais ou diretamente para o cliente final. Cada transição é um ponto crítico, onde a coordenação precisa ser impecável. O grande desafio é a coordenação em tempo real. Pense em um centro de controle de um grande terminal. Telas gigantes mostram a posição de cada container, cada guindaste, cada caminhão. Operadores monitoram o fluxo, ajustando rotas e prioridades conforme as condições mudam. Um navio atrasado, um trem com problemas, um caminhão que não chegou. É uma orquestra onde o maestro é um algoritmo, mas os músicos são máquinas e humanos, trabalhando juntos para manter a sinfonia do comércio global. Qualquer falha, por menor que seja, pode desencadear uma série de problemas. Um container mal posicionado pode bloquear o acesso a outros. Um dado incorreto no sistema pode fazer com que uma carga seja enviada para o destino errado, gerando custos imensos e frustração. A segurança é primordial, cargas perigosas precisam ser armazenadas e movidas com extremo cuidado, seguindo regulamentações rigorosas para evitar acidentes que poderiam ser catastróficos. A pressão do tempo é constante. Os navios têm janelas apertadas para atracar, descarregar e carregar. Os trens têm horários de partida e chegada a cumprir. Os caminhões precisam entregar as mercadorias em prazos específicos. Cada atraso em um ponto da cadeia se amplifica e se propaga, afetando outras operações e gerando custos adicionais. É um sistema que opera no limite da eficiência, onde cada segundo de inatividade é um luxo que o comércio global não pode se dar. A complexidade oculta desses sistemas é o que os torna tão fascinantes. A caixa de metal que você vê, que parece um objeto comum e inerte, é na verdade uma unidade inteligente de um ecossistema global. Ela é rastreada, priorizada, movida e entregue por uma rede de máquinas e mentes que operam em um nível de coordenação que desafia a compreensão. É um monumento à engenharia, à logística e à capacidade humana de orquestrar o movimento em uma escala sem precedentes. Da próxima vez que você vir um container, seja em um navio, um trem ou um caminhão, lembre-se,
ele não é apenas uma caixa. É uma peça em um quebra-cabeça em constante movimento, um nó em uma rede invisível que pulsa com dados, algoritmos e a precisão incessante de um relógio suíço em escala industrial. É a coreografia contínua de um sistema gigante que, por trás da sua aparência rotineira, move o mundo sem que a maioria das pessoas sequer perceba. Para o olho destreinado, o pátio de um porto à noite, iluminado por holofotes, pode parecer um cenário industrial de ficção científica. Máquinas gigantes se movem silenciosamente, seus faróis cortando a escuridão enquanto contêineres são erguidos e depositados com uma precisão quase sobrenatural. Mas a escuridão e a rotina escondem uma tensão constante. A pressão para manter o fluxo é imensa. Cada minuto de atraso em um porto pode custar milhões em multas e causar um efeito cascata que se espalha por toda a cadeia de suprimentos global. Considere a manutenção. Para que essa dança funcione, os guindastes, reastaquers e caminhões precisam estar em perfeitas condições. A manutenção preventiva é uma rotina invisível, mas vital. Peças são inspecionadas, óleos trocados, sistemas hidráulicos verificados. Uma falha mecânica em um guindaste pode paralisar uma seção inteira do terminal, criando um gargalo que rapidamente se torna um pesadelo logístico. Essa infraestrutura de reparos e equipes de engenheiros está sempre a postos, trabalhando muitas vezes sob a sombra das máquinas que sustentam. Depois de descarregados e organizados no pátio, os contêineres precisam seguir viagem. Aqui entra a intermodalidade. Muitos são carregados em trens de carga, formando comboios que podem ter mais de 100 vagões, cada um com 2 ou 3 contêineres. Esses trens se tornam rios de aço, transportando mercadorias por milhares de quilômetros, conectando portos a centros de distribuição no interior do continente. Outros contêineres são transferidos para caminhões, que os levam para depósitos locais ou diretamente para o cliente final. Cada transição é um ponto crítico, onde a coordenação precisa ser impecável. O grande desafio é a coordenação em tempo real. Pense em um centro de controle de um grande terminal. Telas gigantes mostram a posição de cada container, cada guindaste, cada caminhão. Operadores monitoram o fluxo, ajustando rotas e prioridades conforme as condições mudam. Um navio atrasado, um trem com problemas, um caminhão que não chegou. É uma orquestra onde o maestro é um algoritmo, mas os músicos são máquinas e humanos, trabalhando juntos para manter a sinfonia do comércio global. Qualquer falha, por menor que seja, pode desencadear uma série de problemas. Um container mal posicionado pode bloquear o acesso a outros. Um dado incorreto no sistema pode fazer com que uma carga seja enviada para o destino errado, gerando custos imensos e frustração. A segurança é primordial. Cargas perigosas precisam ser armazenadas e movidas com extremo cuidado, seguindo regulamentações rigorosas para evitar acidentes que poderiam ser catastróficos. A pressão do tempo é constante. Os navios têm janelas apertadas para atracar, descarregar e carregar. Os trens têm horários de partida e chegada a cumprir. Os caminhões precisam entregar as mercadorias em prazos específicos. Cada atraso em um ponto da cadeia se amplifica e se propaga, afetando outras operações e gerando custos adicionais. É um sistema que opera no limite da eficiência, onde cada segundo de inatividade é um luxo que o comércio global não pode se dar. A complexidade oculta desses sistemas é o que os torna tão fascinantes. A caixa de metal que você vê, que parece um objeto comum e inerte, é na verdade uma unidade inteligente de um ecossistema global. Ela é rastreada, priorizada,
movida e entregue por uma rede de máquinas e mentes que operam em um nível de coordenação que desafia a compreensão. É um monumento à engenharia, à logística e à capacidade humana de orquestrar o movimento em uma escala sem precedentes. Da próxima vez que você vir um container, seja em um navio, um trem ou um caminhão, lembre-se, ele não é apenas uma caixa. É uma peça em um quebra-cabeça em constante movimento, um nó em uma rede invisível que pulsa com dados, algoritmos e a precisão incessante de um relógio suíço em escala industrial. É a coreografia contínua de um sistema gigante que, por trás da sua aparência rotineira, move o mundo sem que a maioria das pessoas sequer perceba.